Sejam bem-vindos aí oficialmente e vamos para a primeira aula de hoje, né? Primeira aula de hoje, Essa é a então, sexta aula do curso no módulo 2, Seja um Fracasso. seja um fracasso. Você já achou que tinha uma falha aqui, né? E tem uma falha mesmo, ela foi provocada para testar você. Você não aguenta nem... Liga a luz aí, por favor. Você não suporta nem o erro dos outros. Agora eu vou ligar a iluminação poderosa. Uou! E Deus disse, haja luz. E houve luz. Imagina na E prática a ele fazer Geu. isso. Preste bem atenção. Ficou até a folha da última aula. Vamos virar aqui. Quando você não aceita o fracasso dos outros, quando você não aceita o erro dos outros, você não aceita o que acontece com você, você fica perturbado e gastando a sua energia por conta de erro dos outros. Você que tem uma análise muito boa, já reparou que aqueles dois estão deitados ali para mexer com você? Ai meu Deus do céu, eu tenho toque, o papo vai me matar. Não, quem vai matar é você mesmo. Ou seja, é suicídio isso. É um completo suicídio eu não poder errar. Vou te ajudar, vou levantar isso aqui. É uma coisa terrível quando você não aceita o erro dos outros. Eu vou te falar, o que é o reclamão? Pessoa que não tem benevolência ou não tem bons pensamentos com os que erram. Ou seja, você acha que você nunca pode errar. Essa aula é para você que é perfeccionista, que se acha o bonzão, mas não faz nada na vida. Você está assistindo um curso que não tem cortes. Sabe por quê? Porque eu amo pegar um curso desse, esse curso vai bater o recorde. Sabe qual que é o recorde? Meu primeiro curso que eu lancei, eu fiz em 4 dias. Sabe quantos dias que eu vou lançar esse? 1 dia. Eu tirei 1 dia para gravar esse curso inteiro, porque eu não sou perfeccionista. Então, estou programando o curso, tem coisas que não fazem sentido, eu tiro fora, mas eu não faço nada com perfeccionismo, porque ele não serve para absolutamente nada. Você está pronto para isso? Você precisa de fracassar. Tem uma lista de tarefas aqui agora. Pegue 5 coisas que você tem medo de fazer e você vai fracassar. Começa tudo errado. Pode começar. O segredo do fracasso é só começar. Vai ter uma segunda tarefa que é você assistir, achar um vídeo no YouTube. Vai estar o link já na tarefa aí, né? Como no documento de PDF, você tem que copiar o link e você já vai com ele para o YouTube. Você vai assistir a história do Soichiro Honda. Aquele senhorzinho que quebrou 10 vezes, que o governo japonês não quis dar matéria-prima para ele construir peça, ele foi lá e fabricou a própria peça de reciclagem, lata de combustível que os aviões jogavam na guerra. Não queria dar concreto para ele, ele fabricou o concreto. Você tá louco, mano. Seja um fracasso significa não tenha medo de errar, anote isso aí. Não ter medo de quê? Errar. Os fracassados vão mais longe. Eu já falei isso em uma aula, eu vou repetir. A soma dos seus fracassos determina o sucesso que você é. Você está pronto para ser uma pessoa de sucesso? Pare de ficar olhando para as falhas. Foi perturbador começar essa aula no escuro. Eu sei que você quer tudo perfeito, tudo não sei o quê. A única coisa que eu não quero na vida é isso. Porque eu sei que o perfeccionismo, o anti-fracasso faz o quê? Você não experimentar as coisas que são suas. Vou te ajudar. Lembra quando você era criança? Não lembra, né? Porque você tinha 1 ano. Você tentava andar e você era simples e não se preocupava com a opinião de ninguém. Você caía toda hora, toda hora. Nunca caía do mesmo jeito, sempre de um jeito diferente. Reconfigurando não, configurando um andar na sua cabeça. Você chegou a cair, uma estatística mundial, tá, da pediatria, 1000 vezes até os 2 anos de idade. Tudo porque você era simples. E aí o que aconteceu com você? Você conseguiu andar e fazer uma coisa tão bela, que é andar de forma natural, coisa que nem um robô dá conta de fazer na vida. Não consegue chegar na perfeição de movimentos que você tem. Tudo porque você não tinha problema com fracasso. A sua fala e o seu andar foram frutos repetidos, de forma incansável, de fracasso. Por que você não fracassa agora? Põe as 5 coisas que você vai cair para dentro, que você vai se tornar bom como andar. Quando você era criança, você pensou, eu vou correr primeiro, depois eu ando. Foi assim? Quando você foi falar, você pensou, vou aprender ditongo, hiato, proparoxítona. Não foi assim? Não, não foi. Você mergulhou sem problema de opinião dos outros, sem necessidade de aprovação e caiu para dentro. Se você foi uma criança que às vezes demorou, alguém colocou pressão em você ou comparou você com o bebê da vizinha. A verdade é,
Não interessa as outras pessoas no que diz respeito ao seu crescimento. Você precisa de fracassar. Aqui está o segredo. Eu sou um completo fracasso e não tenho medo de fracassar, não tenho medo de quebrar a empresa, não tenho medo de nada dessas coisas. Porque quando eu tenho medo disso, eu atraio isso. Então eu tenho que ir para o fracasso para extirpar o medo. Eu não sei se você leu um livro que chama Anti-Medo. É um livro que eu escrevi e eu posso te falar uma coisa. É um livro poderoso para te ajudar a abandonar essas bobeiras suas. Chegamos no fim dessa aula, essa aula é pequena. Vai aí para o seu fazedor de tarefas. Baixa a tarefa e caia para dentro dos seus fracassos. No fracasso você vai escrever assim, ó, preciso fazer tal coisa. Que coisa é essa? Vá você cuidar de ser um fracassado, que você vai entender que a cada fracasso que você conseguir alcançar e ganhar a estrelinha dele, você vai estar mais próximo do seu sucesso. Um grande abraço e vai fazer as tarefas. E aí, generais? Boa noite Ei, para o pessoal que chegou depois aí, sejam bem-vindos. Pedro, essa aula dele nós tivemos já, né? O perfeccionismo, Sim, ele bateu bastante nessa tecla aí. nessa tecla, né? Uhum. Verdade. E esse negócio de ir para frente aí, não ter medo de errar, é se jogar e tentar. Errou, erra de outro jeito. Então, e vai indo. Eu preciso fazer isso na minha vida, dirigir. Eu tenho carta, mas não dirijo, então eu tenho que fazer. Maravilha. E aí, para quem estava com medo de falar, né? Também, Com medo do julgamento dos outros, exatamente. Estou caindo. Estou tentando, não, porque ele falou que tentar não pode. Então, estou fazendo, estou realizando, estou enfrentando esse medo. então desapega. Segundo ele, a estatística para uma criança aprender a andar foram 2.000 vezes que ela caiu para conseguir ter essa beleza do movimento do andar. O quanto você está disposto a cair para poder atingir os seus objetivos? Quantas vezes for preciso. Levantar. Teve alguém aí do grupo que num outro encontro falou alguma coisa sobre a criança que cai e ela não tem medo, se levanta de novo e cai de novo. Não sei quem O que Leandro? falou sobre... Ah, foi o Leandro, isso mesmo. É Mas por você aí. falou assim, você falou uma coisa aí, eu quero bater numa questão. Então, vamos ver assim, ó, existe uma regra dos números. A gente precisa prestar atenção nisso. Existe uma máxima de que, para que você tenha uma perfeição, no caso, como ele citou, do andar, são 2.000 vezes, certo? Se, tá? Se nós colocarmos 2.000, dividimos por 365 dias no ano. Nós estamos falando, em média, de 5 anos e meio. Então, significa que se você fizer um erro por dia, em 5 anos e meio, você tem a perfeição, vamos dizer assim, ou próximo da perfeição daquilo que você quer. Bom, essa é uma informação. Talvez a pergunta é, você está disposto a errar uma vez por dia para chegar até isso? Outros vão dizer assim, não, eu vou errar uma vez por semana. E aí, então, quer dizer, nós vamos demorar isso daqui 38 anos para poder conseguir. Não, eu estou disposta a errar mais vezes no dia. Para ter uma meta menor ainda. Então, com essa informação, o que acontece? Nós conseguimos determinar o tempo que a gente vai levar para chegar onde a gente quer. Se existe uma receita, se existe números, se existe probabilidade, se já existe todo um estudo em relação a isso, quando eu me organizo e entendo esse processo, olha o tamanho da informação que eu tenho na mão para tomar decisões na minha vida. Exatamente. Agora, é o estado de consciência que nós estamos trazendo, certo?
Certo. Só que mais do que tomar consciência, nós precisamos de uma coisinha, de uma palavrinha com 4 letrinhas. Foco? Também, mas 4 letras. tem uma outra aí. Ação. Ação. A ação cura o medo. A ação gera resultado. A ação extirpa o medo, como ele colocou. Né? E a soma da quantidade de fracassos, a quantidade de vezes que você vai errar, é o que vai te levar ao sucesso. Exatamente, é a ação. É isso Uou! mesmo. Agora, imagina que todo mundo soubesse dessas informações. Só que, volto a destacar, esse tipo de informações nós já ouvimos, isso tem à vontade na internet, o problema é o que nós estamos fazendo com essas informações. É aí que está o ponto-chave para qualquer coisa que a gente queira mudar na nossa vida. É isso mesmo. É não ficar obeso nessa informação, né? É colocar para fora, agir mesmo. É agir. Exatamente. E eu acho que eu estou caminhando para isso. Você acha? Eu também acho vou... não, eu tenho certeza. Então tá bom. Eu ia falar assim, eu acho que eu vou ganhar 1 bilhão. Não, eu tenho certeza. Eu estou caminhando para isso. Eu já estou caminhando. Aí já muda de figura. Você está Já. vendo que são detalhes que a gente não para prestar atenção, que fazem com que a nossa mente se auto-sabote constantemente? Isso mesmo. Mas Agora, eu acho assim, com esse tempo todo que eu estou dentro da empresa, lendo livros, ouvindo áudios, fazendo esses cursos que eu estou fazendo aqui com você, às vezes eu me pego me admirando, vendo assim, algumas atitudes, algumas coisas, e eu falo, nossa, que legal, que legal. Estou muito feliz comigo. esse são os resultados e os ganhos intangíveis, que muitas vezes a gente está só focado no capital, no dinheiro, né? E aí, quando você começa a perceber isso, você começa a perceber o quanto você faz diferença na sua vida. E quando você faz diferença na sua vida, é igual uma pedrinha quando você joga no lago parado. Ela parece irrisória no tamanho da dimensão do lago. Mas aquela pedrinha, quando ela bate na água, ela ressoa naquilo ali e faz com que movimente o lago todo. E é essa a grande sacada que a gente precisa ter na nossa vida. Quando eu mexo, eu sou essa pedrinha que vai bater num lago e que vai ressoar ao redor das pessoas que estão, né, acerca de mim. É verdade. Isso mesmo. Estou me sentindo assim. Oh, show, Jenny. Gratidão aí. O que mais, gente? Eu anotei um monte de coisa aqui, mas eu quero ouvir vocês aí, ó. Vamos sair do perfeccionismo. Ah, eu tô com medo de fazer uma pergunta, eu tô com medo de fazer uma afirmação. Tem certo, não tem errado. Vai para cima. Não vão brigar aí, gente. Um de cada vez. Podemos encerrar essa parte aqui, então? Vamos para o próximo? Bora pro próximo. Todo mundo já fracassou o suficiente, parece. Vocês pegarem isso. Parece que está meio ruim aqui. Vocês estão me escutando bem? Ouvindo, sim. Ah, tá. Tá travando ali, não sei o que está acontecendo. Então, eu acredito que eu sou muito perfeccionista, né? Esse era um erro que eu tinha e eu fui trabalhando para poder mudar, né? Para poder triunfar em algumas áreas. Mas eu coloquei um drive mental que eu instalei foi de que o perfeccionismo a gente só consegue ter no último dia ou no último minuto de vida.
Se a gente pensar bem, as pessoas mais perfeitas que existem são as pessoas que estão no cemitério mortas. Porque ninguém consegue, no mundo, na vida, chegar à perfeição. Nunca. Nunca ninguém vai conseguir chegar à perfeição. Então, se a gente não caminhar, não der o primeiro passo, mesmo imperfeito, é aquela da história, né? Feito é melhor que perfeito. A gente não vai sair do lugar. Nossa, sofri muito com isso, mas depois que eu quebrei também essa barreira aí, os meus resultados foram exponenciais, assim, sabe? Oh, fantástico, Gustavo. Eu acho que essa filosofia é uma filosofia bastante interessante, sem sombra de dúvida. A gente empregar e usar isso, com certeza a gente sai desse processo aí, né, de querer tudo bonitinho, tudo perfeitinho. E eu acho que uma das grandes sacadas, né, aqui ele trouxe como só comece, mas é você ter a filosofia do só hoje. Né? Então, se você quer parar de tomar refrigerante, só hoje eu não vou tomar refrigerante. E aí amanhã chega de novo, aí você, só hoje eu não vou tomar refrigerante de novo. Ou quem quer fumar, quer parar de fumar. Ou quem quer fazer um exercício. Ou algo que vocês, né, queira melhorar. Então, são pequenos detalhes, como eu disse, que fazem uma grande diferença no resultado final, né, naquilo que você almeja, naquilo que você busca. Gratidão aí, Gustavo. O que mais, gente? Ô Pedro, por que nosso cérebro é o nosso maior sabotador? Eu vou dizer para você aquilo que eu falei ontem. É porque você não acredita. Mas quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente já não acredita que vai conseguir? Por que o cérebro ainda continua sabotando? Você, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra agora que a gente usa para isso. Você tem uma crença de que é possível, mas existem outras crenças por trás de autossabotagem, de merecimento, né? Que fazem com que você coloque em xeque aquilo que você tem como objetivo. Agora, quando você é obstinado, né? Coloca isso como meta, e não importa o que aconteça. Vou dar um exemplo, para quem vai caminhar, para quem vai correr, alguma coisa assim. Ah, hoje amanheceu chovendo, não vou sair para correr. Tá. Quem que está se sabotando? Só porque está chovendo você não vai sair para correr? É uma escolha. Ah, porque hoje está fazendo frio. Entende? Então, quer dizer, você tem aquilo como propósito, mas não tem aquilo ardendo dentro de você. Porque se tiver aquilo ali ardendo dentro de você, você vai e faz o que precisa ser feito. Não importa o que esteja acontecendo. E aí é a grande diferença das pessoas que têm um resultado extraordinário, é porque elas acreditam piamente em si, nos resultados que ela se propõe a buscar. E faz aquilo que precisa ser feito. Independente da situação, independente das ferramentas, independente das pessoas que estão ao teu redor, ele simplesmente faz o que precisa ser feito. Ponto. Deixa de ter desculpite. Então, a gente age com o cérebro ou o cérebro age com a gente? É aí que entra a questão do antimedo, do Pablo, do mais esperto que o diabo, que é a questão de você estar na questão da alienação, né? Quando você entra no processo de alienação ou no processo de piloto automático, é aí que mora o perigo. Entende? Porque daí você toma decisões baseadas em emoções passadas. E é aí que te paralisa. Um exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente de moto, como eu sofri. O que acontece? As pessoas falam para mim assim, agora você não vai mais andar de moto. Cara, eu quebrei o braço aqui, quebrei o cotovelo, quando sarou que eu pude esticar o braço, eu estava em cima da moto. As pessoas falam assim, mas isso é louco, por que você vai subir em cima da moto de novo? Eu falei, o acidente tinha que acontecer, seja na moto, seja de pé, seja de bicicleta, ele ia acontecer. Não foi a moto. Foi uma situação que precisava acontecer e ponto. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Então, são essas coisas que a gente precisa entender no nosso processo.
aquilo que acontece comigo não é justificativa para eu abdicar, para eu postergar, para eu extirpar aquilo que eu tenho como meta, como objetivo de conclusão, de algo que eu almejo, ou algo nesse sentido. Pelo menos eu vejo assim. Não sei se alguém quer complementar ou colocar alguma opinião contrária aí, fiquem à vontade. Eu acho que ninguém quer falar, não. Eles estão tudo no perfeccionismo hoje. Porque as perguntas é difícil, né? Tem pergunta que é difícil, né? Cada um tem um pensamento. Mas o fato principal é você sair do piloto automático. Como eu disse, é aquele processa, opa, tá doendo, tá? Esse daqui já aconteceu, mas eu tenho que mudar, porque eu sei que se eu tomar essa decisão, eu vou ter esse resultado. Então eu preciso processar isso, tomar uma decisão diferente para eu conduzir para um outro resultado. E não decidir fazer algo também é uma decisão que você coloca. E talvez essa não decisão que você faz te afasta cada vez mais do teu propósito, do teu objetivo. Perfeito. Legal? O que mais aí, gente, dessa parte aí? Pedro, Oi, Eduardo. estava conversando esses dias em um outro grupo também sobre esse mesmo assunto e como os hábitos conduzem, né, para certos resultados. E justamente quando você tenta mudar, é que o seu cérebro, a sua mente, porque está programada de uma certa maneira, é considerada aí como vilão, né? Porque ela já pensa daquele jeito. As memórias, os hábitos são, vamos dizer, são gravados em trilhas neuronais. O que é uma trilha? Uma trilha é um caminho aberto em meio a uma mata fechada, vamos dizer assim. E a trilha neuronal funciona da mesma maneira. Quando já está aberto, é muito fácil você ir pelo caminho que já foi aberto. Quando você quer buscar outro caminho, outra trilha neuronal, você vai ter que abrir aquela trilha, você vai ter que criar aquela trilha. Então, pensa você indo no meio da mata fechada, onde tem um caminho, uma trilha, e você vai por outro caminho, onde você vai ter que abrir, ter todo aquele esforço das primeiras vezes para passar ali. Só que depois que você passar as primeiras vezes, vai estar aberta uma outra trilha. Então, essa questão da cognição do cérebro, das trilhas neuronais, explica muito essa parte de hábito e também do ritmo hipnótico que você trouxe. É bem interessante. Perfeito. E aí é o que acontece. Quanto mais você exercita a tua mente, quem vai trabalhar sempre pega o mesmo caminho, ele está sempre no ritmo. Se ele começa a mudar as alternativas, um dia vai para um caminho, um dia vai para o outro, o que ele está fazendo? Ele está fazendo novas sinapses neurais. O que é isso? Exatamente são esses caminhos que estão sendo abertos de uma forma diferente. São novas conexões, né? São novas conjunções que você vai fazendo. E aí, o que isso acontece? Quando você tem uma situação pontual, a tua mente faz um processo e aí ele chega no caminho mais rápido. Ou ele chega num determinado ponto e ele abre diversas variáveis. Então, você tem que tomar cuidado no sentido de chegar e você ter diversas variáveis e isso te travar de você tomar uma decisão, ou você treina no sentido de que, cara, eu tenho diversos caminhos, diversas alternativas. Então, o teu cérebro, ele está tão treinado que ele já vai na alternativa que ele sabe que é a mais rápida e a mais assertiva. Mas isso tudo é treino, não é uma coisa da noite para o dia. Por isso que você precisa estar constantemente, né, vigilante nas suas ações, está constantemente trazendo para a consciência para você poder partir para esses princípios, né? E criar essas novas conexões neurais aí. Mais alguma coisa nisso daí, gente? Eu acredito que os valores também falam muito alto com a questão dos nossos da decisão, né, de governar as nossas decisões. Um dia desse eu fui levar minha filha, ela tem alergia, uma alergia forte. E deu ataque alérgico nela, umas 2 horas da manhã a gente foi levar ela no hospital. E chegando lá, tinha
perto da entrada do hospital tinha várias vagas de deficientes, né? De pessoas idosas, deficientes. Eu peguei e parei lá, né? Era de madrugada, não tinha ninguém. Aí o vigilante falou, não, para aqui, leva ela e deixa o carro aí. Só que eu entrei lá e fiquei tão incomodado, aquilo me incomodou tanto de deixar ali, porque o meu valor do respeito é muito alto. É interessante a gente fazer isso. A gente elencar ali os nossos valores, identificar os nossos valores, porque os valores também têm uma ordem hierárquica, né? Tem os valores que governam mais do que outros na nossa vida. Então, se o valor é muito alto, ainda que você queira fazer alguma coisa, você não vai conseguir, porque o teu valor vai falar mais alto. Aí eu peguei, eu não me contive, tive que sair, tirei da vaga do deficiente e coloquei do outro lado da rua. Porque aquilo ali me incomodava, era o valor meu. Que nem quando. E tem que também saber equilibrar, né? Quando eu falei também que eu ia sair do banco, a minha esposa ficou. Tá ficando doido, como é que vai sair do banco? Porque o meu valor também da liberdade, o valor do desafio é alto. Só que o valor dela, da segurança, também é alto. Então a gente tem que pegar também as opiniões dos outros, de pessoas que convivem com a gente, para poder equilibrar, porque às vezes os nossos valores nos fazem fazer besteira também. E é muito interessante aprender isso, saber quais são os nossos valores e as nossas crenças para poder trabalhar, potencializar ali o que tem que potencializar para levar a gente para onde a gente quer chegar e também segurar o que não vai ajudar a gente em nada. Eu acredito que os valores são fundamentais também para isso. Sem sombra de dúvida. Eu vou só pegar uma frase tua que me chamou a atenção e veio um download aqui, e uma das coisas que eu escutei esses dias é sobre essa questão, como você colocou ali, ó, você tem um valor mais alto, daí tem uma outra que tem um valor, sobre esse mesmo valor um pouco mais baixo, e aí você equilibra para tomar uma decisão. O que acontece? Novamente, claro que cada contexto é um contexto, né? Mas o cara colocou da seguinte forma, né? Que quando você coloca equilíbrio na tua vida, você está na média, medíocre. Entende? Então, quer dizer, você, perdão da palavra, não sei se tem criança na sala aí, mas você não caga e não cheira, como diz, né? Então, quer dizer, é mais do mesmo. É igual todo mundo. Entende? Então, ou você precisa tomar uma decisão para você fracassar o mais rápido possível, para que você possa chegar mais rápido no resultado que você almeja. Senão você vai ficar no morno, é igual cozinhar sapo, né? Igual cozinhar rã. Você joga ela viva ali, deixa ela ali, ela não pula. Mas quando ela vê, ela morre porque ela foi cozida pelo tempo. Então, se você usar na sua vida nesse mesmo formato, a vida vai passar e a tua vida vai ser morna. E aí quando você vê, você está cozido, e aí talvez já não seja mais tempo suficiente para você poder fazer aquilo que você almeja. Só trouxe, como eu te disse, em cima disso daí. Né? Cada contexto é um contexto. Claro que existem diversas variáveis. Simplesmente falar é uma coisa, mas você tem que analisar toda uma situação pontual para se tomar uma decisão. Mas eu acredito, eu acredito que essa decisão ia dar muito certo, ainda que não tivesse parado para analisar, para escutar o que ela tinha para me falar, ia dar certo, porque eu tô muito confiante, eu sei do potencial que eu tenho. Mas quando ela começou a colocar assim os 300 mil IC dela, o primeiro IC dela, a nossa filha, ela toma uma vacina que é R$1.800, uma vacina, tem que tomar todo mês. E ela falou, e se não tiver o dinheiro para comprar a vacina da Manu? Aí já me quebrou as pernas, porque eu fiz uma reserva de 6 meses para poder sair e manter todas as despesas e o nosso padrão de vida por 6 meses. Só que aí, como ela me alertou, eu falei, não, então vamos esperar mais 6 meses, vamos guardar aqui, fazer uma reserva para 1 ano de vacinas pagas, reserva para manter o mesmo padrão de vida. Enfim, vamos ter 1 ano aqui de contas pagas para poder tomar essa decisão. Aí eu dei um passinho atrás, mas por mim, eu já tinha saído faz muito tempo. Entendi. Só por curiosidade, alguma vacina para questão de aumento de imunidade, alguma coisa? O que é? É para alergia, porque ela tem alergia múltipla, né? E é no sangue. Então essa vacina ela é confeccionada no laboratório particular. Tem algumas que vem nos Estados Unidos também, é bem caro, bem pesado. Ah, sem dúvida. Maravilha, gente. O que mais aí? Assim, não sobre o vídeo, mas um pouco do que o Gustavo falou. Gustavo, eu tive
uma decisão parecida com essa que você teve. A diferença é que eu não fiz um I, eu fiz um OU. Então eu mantive fazendo o que eu estava, construí algo no paralelo, até que ele substituísse. Ou seja, eu não precisei cortar, eu não precisei queimar uma ponte para poder romper. Eu consegui manter. Então, assim, às vezes o segredo é você conseguir fazer começar alguma coisa enquanto você está ainda dentro do banco e fazer essa transição à medida que, é claro, né? São realidades e realidades. Mas eu tive uma situação muito parecida. E aí eu, né, depois de 2 anos, ainda continuando fazendo, eu consegui construir algo. E aí o que eu tenho hoje? Eu tenho a escolha. Eu posso escolher queimar, eu posso escolher romper, porque não vai fazer diferença. Massa. Então aí você começa pra você ter uma ideia, uma das minhas empresas já tem 2 anos e meio que eu não cresço um cliente nela. Então eu não acrescento clientes. Por quê? Porque eu não quero mais esse projeto. Então, mas eu não vou matar o que já existe. Não me toma muito tempo, consegui criar uma forma de manter, mas hoje eu já tenho a escolha de, tá bom, se amanhã eu quiser fechar a empresa, não vai fazer a menor diferença, porque durante esses 2 anos e meio eu construí algo que substitui essa, principalmente renda, né? Esse é o segredo. Já tô construindo esse novo caminho já. E vai dar certo, vai dar certo. Já deu certo. Já, amém. Show. Muito bem colocado aí, Charles. Fantástico. Vamos pro próximo lá então e a gente troca mais uma ideia lá. Deixa eu só arrumá-lo aqui. Vamos lá. Como ele não está na plataforma lá, ele está baixado aqui, é um pouquinho mais chatinho. Agora foi. Aula 7, o poder do nome. Essa é a aula 7, seja bem-vindo. Vamos finalizar o módulo 2 agora. O poder do nome. Tá aqui, ó, vou escrever para você a sequência dos 3 nomes mais poderosos do mundo. O número 1 é o nome de Deus. Ou você é maior que Deus. Tem algum problema em aprender isso? Número 2 é eu. Número 3, o próximo. Por que o próximo? É a pessoa que se conecta a você. A pessoa mais poderosa é o Criador. A segunda é a imagem que ele criou. E a terceira é a outra imagem que ele criou que está conectada em você agora. Você está sacando o que eu estou falando? O nome, por exemplo, Coca-Cola é o nome comercial mais poderoso do mundo, sabe disso? Vocês podem ficar até 2 anos sem produzir propaganda, que o nome poderoso ele não perde tanta influência. Olha que louco. Que existe um consumo em excesso desse produto e todo mundo fala disso. É o líquido mais desejado, mais do que a água. Existem países que eles não consomem Coca-Cola, mas de todos os líquidos que é consumido na Terra, o mais desejado é ele. Por isso é o nome mais poderoso comercial. O nome mais poderoso de gente que já pisou na Terra é de Jesus. É um nome poderoso, hoje é o que tem a maior quantidade de seguidores. O que é um nome? O nome é um registro histórico de quem você é. Os Bezos, os Zuckerbergs, os Gates, os Carnegies, os Buffetts, eles nunca serão esquecidos pela humanidade. Por quê? Porque foram famílias que foram marcadas por uma única pessoa. Os Huxleys nunca serão esquecidos. Por quê? Porque são Pedro, famílias... abriu uma janela aí. Algumas quando tem mais poderoso aí acabou. Por que esses nomes são poderosos? Porque eles foram pessoas, né, bem-sucedidas no planeta e eles marcaram com as suas fortunas a humanidade. Você vai ser a pessoa da sua família que vai ser isso ou vai fazer parte de uma família que ninguém vai fazer isso? A maior parte das famílias não são lembradas. Interessante isso, né? Nessa última geração as pessoas se preocuparam muito em levar todos os familiares a fazer faculdade. Meu Deus, que alguém vai ser lembrado por isso? O que vai ser lembrado? Que nome que as pessoas vão lembrar de você? Você que é brasileiro, pode estar espalhado aí pelo mundo. Quando fala Collor, o que você lembra? De um sobrenome poderoso de um presidente que era bonitinho que foi impeachmentado.
Quando você lembrar de Rousseff, vai lembrar de uma presidente que foi ela sofreu um processo de impeachmentada. O que aconteceu? Esses nomes ficarão na história como nomes negativos. Interessante isso, né? Por isso nós precisamos zelar pelo nosso nome, entender o poder dos nomes e conectar na alma das pessoas através do nome. O meu, por exemplo, é Marçal. Olha que legal aqui. Vou te ensinar um macete. Ele é brega, mas funciona. Marçal é assim, ó. Marçal com C cedilha. A minha família é de origem espanhola, só que aqui no português que tem um C cedilha, certo? Nos Estados Unidos o Marçal é assim, ó, Marshall. Assim que escreve. Na Espanha é só com S, Marçal. Família Marçal. E aí quando eu quero me conectar a uma pessoa que não conhece nada da minha família, eu faço isso aqui, ó. Lembre-se que no mar tem sal. Ou seja, eu sou aquela... Lógico que eu não falo isso, né? Mas é para jogar uma sugestão na mente da pessoa. Eu sou uma pessoa que parece o mar e tô aqui para salgar, para trazer o quê? Tempero. Aí a pessoa olha para mim e fala, idiota, sabe que ela nunca vai esquecer de mim? Existe um poder de fazer as pessoas lembrarem de você. Você usa isso? Você tem que usar, porque existe um poder nos nomes. Quando você casa com uma pessoa, as pessoas vão te chamar de fulano do ciclano. Ah, você está falando de quem? Da Nisla? Nisla do Paulo. Aí a pessoa vai lembrar da Nisla de quem? Do Paulo. Apesar que o nome Nisla eu nunca ouvi, só vi uma amiga minha que chama Nisla. Nunca vi ninguém falar que é a Nisla do Paulo. Por quê? Porque só tem ela. Mas se você chama Pablo, que é um nome comum, não tão comum assim, que no espanhol significa Paulo. Olha que legal. As pessoas vão ficar assim, mas o Pablo de quem? O Pablo da Carol, que é o nome da minha esposa. Então os nomes, eles sofrem o quê? Vinculações. Você trabalha numa empresa. Trabalhei por 4 anos na Via Terra Jeans, uma confecção famosa aqui no país, que é da família da minha esposa. Todo mundo nesses últimos anos me chamava de Pablo da Via Terra. Até hoje tem pessoas com os meus contatos salvos, escrito Pablo Brasil Telecom, ou Pablo BRT Brasil Telecom, ou Pablo da Oi, sacou? Você é lembrado pelo quê? Muitas pessoas salvam Pablo do método, nomes atrás de nomes. Você tem potencializado sua marca, seu nome. Você é um nome poderoso. Acredite, você não é uma pessoa mais, você é uma marca. Anota isso aí. Você é uma marca. Na tarefa dessa aula, o que você vai fazer? Você vai listar 3 tarefas que você pode potencializar seu nome, a sua marca. Uma delas que você pode fazer, estava lá na autoimagem, mas se você não fez, ou você quiser melhorar com essa tarefa, você pode melhorar a sua fotografia. A fotografia do WhatsApp, o jeito que você escreve, ao invés de você escreva só 2, ou se o seu sobrenome for forte, só o seu sobrenome, valorize, coloque uma tarefa de valorização. Quando você for abrir uma palestra ou falar com alguém, não chega falando seu nome. Mostra primeiro o que você faz e o interesse que você pode trazer para a pessoa. Despertar o interesse dela. Aí ela vai falar, quem é você? Aí você fala, meu nome é tal. Não chega falando, meu nome. Quando você estiver fazendo uma apresentação. Pergunte o nome da pessoa e não fale o seu. Chega na pessoa e fala, tudo bem? Eu vou falar um pouco mais disso nas técnicas, que é o próximo módulo. Aí a pessoa fala assim, tudo bem, qual que é o seu nome? Ela fala, fulano, nossa fulano, que bom que não sei o que, não sei o que. Deixe que ela te pergunte o nome, para de falar seu nome. Deixe ela falar. Presta atenção, os nomes poderosos são aqueles que são falados. Fale os nomes das pessoas. Vou te dar uma dica de memorização. Você que tem problema com memorização, quando você se conectar a uma pessoa, você vai ver essa pessoa, você vai olhar bem para ela e vai criar uma situação ridícula na sua cabeça. Então você acabou de se conectar com o Gustavo, seu cérebro já tenta vincular o Gustavo com alguma pessoa que você já conheça. Já lembra de um outro Gustavo amigo seu e meta um tapa na cara dele mentalmente, assim, para criar uma situação ridícula para você não esquecer, porque você vai lembrar do outro Gustavo levando um tapa na cara seu. E aí você vai sempre lembrar que esse cara é o Gustavo. Seu cérebro é incrível, é uma forma de armazenagem poderosa. Os nomes determinam o sucesso das comunicações. Chame a pessoa pelo nome algumas vezes. Não fale, nossa, você não sei o que. Fala, jovem, qual que é o seu nome? Júnior. Ah, então tá. Júnior, você fazendo isso vai ser diferente. Júnior, mas se você tomar essa decisão, aí fala o nome da pessoa assim, não fala demais. Fala o tanto que é necessário para gerar o valor aí, sacou? Essa é a última aula desse módulo. Eu espero que você esteja fazendo suas tarefas, senão não saia desse módulo. É necessário fazer as tarefas.
Qual que é seu nome? Seu nome é um nome poderoso, que precisa se conectar a outra pessoa que tem um nome poderoso e vocês vão explodir esses nomes. Você precisa de criar estratégia de marketing mesmo, como se fosse de guerrilha, de empresa, para fazer o seu nome ir mais longe. Você tem feito isso hoje? Vai cuidar da sua vida e a forma de cuidar da sua vida é fazendo as suas tarefas. Até o próximo módulo. E aí? Eu fiquei com dúvida agora. Eu sempre ouvi falar que uma palestra, sempre participei, a pessoa se apresenta primeiro e depois apresenta o conteúdo. Agora ele fala que tem que apresentar o conteúdo, depois falar quem é você. Entendi. Agora deu um nó aqui. É mais ou menos assim. Pode falar, Xande. Depois eu falo. Não, toca aí. Vamos falar? Não, é uma técnica de punch. Isso é uma técnica. Você pode fazer da forma tradicional, mas uma das técnicas é você chega e de cara você fala. Você gera uma pergunta, você gera uma reflexão, ou você começa a falar é como se fosse o sumário da sua apresentação. Ou seja, lembre-se que o adulto ele é ligado à andragogia, né? Então o adulto aprende só aquilo, só se interessa por aquilo que tem valor ou que ele vai ter alguma coisa de volta. Então, o seu nome pouco importa. Ele quer saber o que você vai falar. Então, você dá de cara, você já dá as informações que vai interessar para ele, ou seja, que é o que o Papo falou, só você dá as informações que vai gerar interesse para ele. Então, por exemplo, eu chegava assim, você sabia que em menos de 2 anos você consegue acumular R$1 milhão? Isso eu vou te contar nos próximos 40 minutos. Meu nome é Charles Petrillo, eu sou educador financeiro e eu vou estar aqui para te contar isso. Entendeu? Você conecta, claro que isso é um pouco mais elaborado, né? Eu só fiz de uma forma rápida. Mas você cria um interesse, aí sim você fala o seu nome, que você cria uma ancoragem e aí você dá seguimento. Isso é uma técnica. Uma forma diferente de fazer. Como que chama essa técnica que você disse? Punch. Punch? Mas isso é como eu aprendi. Pode Entendi. ser que você encontre de outras formas. Obrigada. É aquela velha máxima. Na realidade, o que acontece? Está aí no mercado, já existe, ele só trouxe uma forma diferente de fazer, e aí não usou o nome da técnica, o Charlie já deu o nome da técnica, mas não existe o certo ou o errado. Ele usa isso e ele está vendendo isso dentro do curso dele, né? Então, você pode usar o tradicional ou pode usar essa técnica. Então, aí, a decisão é sempre sua. Novamente, cai na nossa mão a decisão. Eu utilizo muito isso e faz muita diferença, sabe? É a questão do criar o Quando você não fala o seu nome e fala alguma frase ou alguma coisa que faz a pessoa falar, hã? Como assim? Criou o automaticamente, porque quando você fala, eu sou gerente de banco, a pessoa vai associar o que já tem na mente dela. O que tem aqui na minha mente? A biblioteca mental dela vai abrir e a mente dela vai procurar o que tem relacionado ao gerente de banco na mente dela e ela vai associar. Vai começar a associar todas as informações que ela sabe sobre o gerente de banco. Agora, quando você cria o quando você elabora, é elaborado mesmo, como se fosse um script para elaborar alguma frase que criasse um impacto na pessoa na hora que você fosse falar. E isso eu fiz no dia que eu fui fazer a minha pré-qualificação para a gente gerar um tempo atrás. Aí, a pessoa, quando você fala alguma coisa que não está na biblioteca mental dela, ela automaticamente abre um locus da memória e guarda aquilo lá. E todas as vezes que alguém falar alguma coisa relacionada a isso, a primeira coisa que vem na mente dela é você. Aí quando foi lá na pré-qualificação, né, todo mundo levanta lá na mesa e começa a se apresentar. Aí uns falavam, eu sou administrador, eu sou contador, eu sou não sei o quê. Quando chegou na minha vez, aí tem a mesa de psicólogos, né, são 5 psicólogos que ficam analisando pra gente. Eu só falei, olha, meu nome é Gustavo de Mello e eu sou especialista em ajudar pessoas a alcançar os seus resultados financeiros. Calei. Aí todo mundo começou a olhar para um lado e para o outro. Aí a psicóloga falou, hã? Eu falei, opa, tá aqui. Aí peguei e comecei a falar, comecei a conversar já com ela e contar do que eu fazia, como eram as técnicas que eu utilizava, mesmo dentro do banco, para poder potencializar os resultados financeiros das pessoas com investimentos e também gerenciar, né, fazer as consultorias financeiras.
Isso é muito bacana, é muito bom mesmo. Elaborar alguma coisa assim, alguma coisa para você se apresentar e criar impacto. Isso faz muita diferença. Show. Gratidão, Gustavo. Ficou mais claro, Valéria? Show. Bem mais claro. Maravilha. Bom, então ele traz a questão da trindade ali, né? Deus, eu e o próximo. Então, Deus é a pessoa mais importante. Na Terra, aqui seria você, e depois é o próximo que está perto de você. E aí é a associação que ele fala, né? Você sempre fazer o vínculo. Aí, geralmente, como ele falou, quando é casado, é fulano de Beltrano, né? Então, você faz essa associação. Fica fácil de você poder já identificar ela. Se você tem alguém parecido, você já faz essa vinculação também para você poder ajustar um nome. Se tem um nome que é parecido com algo, você já faz essa ponte. Então, ele traz essa questão. Uma das coisas que ele falou de uma forma bem sutil, assim, foi a questão da repetição, né? Então, uma das técnicas, não só de você verbalizar, mas ao tempo que você está conversando com ele, é você ficar falando, né? João, 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 para você guardar o nome dele, entendeu? Então, vai ficar lá no teu inconsciente essa memorização. E aí, se você puder verbalizar, sim, mas também o pensamento ajuda bastante, né? E uma outra coisa interessante que ele colocou que você não é uma pessoa, né? Eu não sou o Pedro, eu sou uma marca. O Pedro é uma marca, né? Quando as pessoas ouvem falar do Pedro, é o Pedro de tal coisa, é o Pedro sobre isso, né? No caso aqui para vocês, eu sou o Pedro do MDM, né? O Pedro do MDM. Essa é a referência, não é isso? Então, é assim que ele se posiciona, é assim que ele trouxe. Show! Pra mim, ô Pedro, para mim você não é o Pedro do MDM. Para mim eu já te conheci antes, então não é. Sim. Sim, sim. Porque você fez uma outra associação, né? As pessoas que vieram, que me conheceram no processo aqui, associaram ao curso ao meu nome. Então, é o Pedro do MDM. Essa é a referência. Entende? Certo. Show. O que mais nessa parte aí, gente? É tanta referência que você tem uma pasta só sua aqui no meu computador. Oh, Você viu que chique que você tá, Pedro? você viu só? Tomara que seja coisa boa, né? Eu acho que ele vai dividir o dinheiro que ele cantou essa semana aí que não apareceu no curso. Ele ficou mudo agora. Não tá pegando meu microfone aqui. Legal, gente. O que mais aí? Fechou essa parte aqui? Então vamos para o próximo lá. Eu acho que o próximo ali, se eu não me engano, eu achei bem interessante. É essa mesmo. Como abordar a pessoa pela primeira vez. Essa vai ser bem interessante. Vamos lá. Te irritou ficar sorrindo assim? Esse é o primeiro passo da aula 1 do módulo 3. Como abordar uma pessoa a primeira vez. Você não vai fazer igual um pateta, igual eu fiz aqui, mas o sorriso destrava qualquer relacionamento, até dos seus inimigos. Quando você sorri para eles, eles ficam loucos. Então a dica número 1 é sorria. A dica número 2 é faça perguntas. Como que você faz perguntas para as pessoas? Pergunte coisas que elas vão querer responder. Então, por exemplo, você se conectou com a pessoa a primeira vez. A primeira coisa que você vai perguntar para ela é o que ela faz. Não pergunta, o que você faz da vida? Mas a pergunta certa é, o que você mais gosta de fazer? Ela vai falar, eu gosto de jogar bola. Esse é seu trabalho? Aí você faz uma pergunta assim, aí você já tomou conta da gestão emocional da pessoa. Não, eu sou médico. Mas você gosta de ser médico? Cuidado para não virar um interrogatório, ok? Depois a terceira fase, na primeira é sorria.
A segunda é faça perguntas. E a terceira, que você tem que buscar essas perguntas para descobrir algo na pessoa. Se a pessoa for famosa, melhor ainda. Você pega o seu celular, presta o celular aí, rapidão. Pega aí. Você vai pegar seu celular, pesquisar sobre ela direto, me conectar um famoso rapidão, descubra algumas coisas, ler um artigo rapidão, express, e tá tudo certo. Depois de descobrir essas coisas, você vai se tornar interessante para a pessoa, sabe por quê? Porque você fala de assuntos que ela gosta e que ela está envolvida. Então estude o assunto, se for o caso. Você está numa festa e vê uma pessoa, estude um pouquinho sobre ela para você entrar nesse assunto, sacou? A quarta coisa é criar algo em comum. O que você faz para criar algo em comum? O que é que você tem em comum? A pessoa é boa numa certa coisa que você gosta, você acaba de entrar numa zona legal, essa zona vocês vão falar a mesma linguagem e aí você vai se conectar nela com facilidade. Sabe o que é a quinta coisa? Integridade. Não mude os seus valores, as suas bases, só para agradar a pessoa. É nítido quando alguém está fazendo isso. Tem algumas coisas que a gente vai falar só no módulo inteiro de coisas do que não deve se fazer, tá? Não vou comentar isso agora. Mas nessa aula você vai aprender que a conexão, a entrada, a autenticação da conexão começa com o sorriso. Na última aula do módulo anterior você aprendeu o poder do nome. Use o nome da pessoa várias vezes no meio da conversa. Agora, se você chegar seco numa pessoa, você vai tentar funcionar uma máquina no tranco. Dá para funcionar? Dá. Mas talvez o tranco pode travar a engrenagem. Já aconteceu isso comigo. Certa vez um amigo meu chamado Henrique pegou o carro do pai escondido e a gente foi sair. Esse carro acabou a bateria, a gente foi dar um tranco nele, travou o câmbio. Meu Deus do céu, pensa na tristeza dos adolescentes. Foi terrível. O tranco muitas vezes funciona, mas em algumas vai travar alguma coisa no carro. Não chegue no tranco. A melhor forma de se conectar a pessoa é com um sorriso gentil e legítimo. Você tem sorriso de chegar assim, ó? Você sabe dar esse sorriso? Falar em sorriso, anota, tem uma tarefa aqui, ó. Se o seu sorriso é amarelado, seu sorriso falta um dente, vai fazer a tarefa. Qual tarefa? Fazer um clareamento. Tem 2 tipos de clareamento, o a laser e o caseiro. A dica que eu te dou, não sou dentista, mas eu já fiz várias vezes. Faça o caseiro. Ele é melhor, mais barato e tem uma eficácia e é bem mais duradouro também, tá? Faça por quê? Porque seu sorriso é a única fratura exposta que você tem no corpo. É uma energia que você libera, é um orifício que se abre, que é a sua boca, e libera uma luz através desses dentes, porque a luz bate nos seus dentes e cria uma iluminação no lugar. Sabia disso, né? As pessoas amam sorriso, então você vai fazer essa tarefa. Vai dar uma olhada nesses dentes aí e começar a fazer uma gestão das coisas que você tem comido, tem amarelado os seus dentes. Você que fuma, por exemplo, a caatinga do cigarro e o quanto a sua boca fica amarelada, não compensa fumar. Queima pouco a sua imagem. Na verdade, dependendo da situação, queima muito. Então, para se conectar a primeira vez numa pessoa, você não precisa de apavorar, você precisa só de saber que essa pessoa é normal como você. Uma dica que eu te dou é, faça uma coisa, sabe qual que é a dica? Se conectou com uma pessoa que é famosa demais, o que você vai fazer? Você vai mentalizar, fecha os olhos aí que eu vou te ensinar, fica só no áudio agora comigo. Fecha os olhos e mentaliza o seu crânio da pessoa famosa batendo ao mesmo tempo no meio-fio. Pá! O seu e o dele. Vai rachar igualzinho. O famoso não tem um crânio mais forte que o seu. Vocês são iguais. Agora, o vale que você cria com uma pessoa famosa, é isso que faz você ficar menor que ela, mas ela só está algumas horas na sua frente, com fama, com dinheiro, com beleza e sei lá o quê. Como que eu me conecto de primeira? É simples. Seja verdadeiro. Essa é a última dica que eu te dou. Eu vou te passar mais técnicas nas próximas aulas, hein? Você vai fazer a tarefa aqui embaixo. A tarefa é muito simples. Como me conectar? Você vai escolher uma pessoa nessa tarefa, escolha uma pessoa, e essa pessoa você já estuda, faz lá a sequência que está falando e caia para dentro. Pablo, falhei, que bom, você está mais perto do sucesso. Vá fazer sua tarefa, nós chegamos ao fim dessa aula, te vejo na próxima, depois que você fizer a sua tarefa. Um grande abraço. E aí?
que vocês viram aí? Sorria, meu bem, sorria. O bom do Covid e do isolamento é que quem tiver esse problema do sorriso amarelo não tá passando agora, que a máscara ajuda a disfarçar, né? Essa questão de seja verdadeiro tem que ser bem, eu vejo assim, tem que ser com cautela, né? Porque às vezes a pessoa confunde ser verdadeiro em ser muito direto ou falar tudo o que pensa, às vezes, sabe? Então, aí, em vez de você aproximar, você distancia da pessoa, né? É aquilo que a gente já viu aqui. O que você vai falar vai agregar, vai trazer alguma coisa, então fale, né? Perfeito. E quando você fala do sorrir, né? O sorriso não é só o sorriso aqui, você sorri com os olhos também. É perceptível se você está dando um sorriso amarelado no sentido de você estar simplesmente forçando ou se realmente você está sendo sincero através do sorriso. Né? Bom, a primeira era o sorrir, que mais? Fazer perguntas. Perguntas e perguntas que eles querem, que eles gostem de responder, né? Sim. Principalmente sobre a vida dela. E a gente já falou algumas técnicas aqui, uma delas é o form, né? A gente já deu sobre família, né? Ocupação, recreação e a mensagem, né? O que mais que ele pede? Pedro, Diga lá, Eric. deixa eu só colocar uma coisa aqui que aconteceu no passado, nessa situação assim dessas aulas que o Pablo está colocando, um negócio muito interessante que é assim, tá batendo a maior parte das informações na estética. Infelizmente, nós seres humanos, a primeira impressão é a que fica. Então a gente olha a estética. Então ele está tratando a gente em todos os momentos, em todos de você falar, sua roupa, seu sorriso e tudo mais. Eu lembrei de uma situação que aconteceu com uma amiga da minha irmã. Ela teve um problema de estresse muito grande e ela perdeu todos os pelos do corpo. Tudo. Sobrancelha, cabelo, tudo. E aí ela não voltou mais. E ela foi fazer um teste para ser aquelas caixas de pedágio da Ecovias, aqui em São Paulo. E aí na hora que ela foi fazer o teste, ela foi com uma peruca. E, cara, não dá pra perceber que ela não tinha cabelo. E aí ela foi, fez o teste, a mulher falou, cara, adorei você, seu currículo, nossa, perfeito. Amanhã vem aqui com a fulana, você e a fulana foram selecionadas, vocês voltem aqui que tá tudo certo. Aí ela foi se consultar com a minha irmã. E a minha irmã é aquela cientista, assim, muito cética. Ela falou, não, você tem que ir como você é. Aí eu falei, não, gente, não faz isso, Vanessa. Vai com a peruca de novo. Mas por que não? Eles têm que aceitar do jeito que eu sou. Eu falei, então, mas o nosso mundo é um pouquinho complexo. Ele é estética. E a primeira impressão é a que bate. Pode ter certeza disso. Confia em mim, porque eu trabalho com cinema e eu sei disso. E ela falou assim pra mim, não, Eric, sua irmã tá certa. Eu tenho que ser... Tá bom. Ela foi, cara. Ela era minha vizinha na época. Cara, quando ela voltou, ela entrou... Ela ficou tão triste. Que eu falei, e aí, Vanessa? Ela falou assim, cara, eu não fui contratada. Eu falei, por que não? Quando eu cheguei lá com um lenço na cabeça, a mulher olhou pra mim e falou, o que aconteceu? Já pensou, cara, ela tem câncer. Ela falou, não tenho câncer, isso é que cai os pelos. Explicou tudinho direitinho, eu tô saudável e tal. A mulher saiu e fez assim. Sabe o que é? A outra gerente do outro pedágio contratou 2 pessoas. A menina que estava com ela, também bem bonita, aparente e tal, bem, né? Ficou indignada e falou, não, não acredito, eu não acredito. E ela entendeu, porque as 2 foram dispensadas. Porque a gerente dispensou as 2, porque se ela dispensasse só a minha amiga, ela ia falar, pô, preconceito. Então ela dispensou as 2. Cara, ela fez um outro teste depois, mas não para pedágio, mas para a parte pública aqui. E ela foi de peruca, fez tudo de peruca. Quando ela entrou, o pessoal conheceu ela por dentro, descobriu o que realmente ela tinha a oferecer, viu que ela era uma garota espetacular, aí ela falou, olha, eu não tenho cabelo. Ah, não tem problema.
mas a primeira impressão foi a que fica, gente. O jeito que você fala, o jeito que você anda, o jeito que você aborda, o jeito que você pisca o olho, faz uma cara terrível quando alguém fala alguma coisa. De primeira, a pessoa vai te identificar e vai colocar você como... vai te rotular. Ah, o fulano, o chato. Ah, o fulano, o folgado. Ah, o fulano, sem educação. Ah, lembrei dele. Não quero. Então, esse negócio que eu vi que o Pablo fez de todas as aulas até agora, ele está preparando a estrutura, a matéria. Até agora, se o intelecto está dentro, com certeza, tal, mas os princípios maiores até agora foi o quê? Te preparar para as pessoas quando vem você pela primeira vez. Então, realmente, gente, o nosso mundo, ele é como diz a minha irmã, nós vivemos um mundo capitalista nojento. E realmente, Materialista, né? De materialista matéria, também, né? Vamos dizer assim. matéria. E se você for ver aí, realmente, as pessoas, até identificar, são poucas aquelas que olham e falam, não, vamos ver o lado, vamos ver com essa pessoa como é que é por dentro, né? A carcaça não importa. Não, a minha irmã, ela tinha um problema que ela era gorda. E ela fez a bariátrica e ela não conseguia emprego. Vários cursos, fala 3 línguas, cara, a mulher é uma máquina. Foi no Senac ali, a professora falou assim, cara, esse currículo que você tem aqui é a minha vaga de supervisora regional. Eu não posso contratar você. Então ela teve que podar os currículos, podar as coisas. Eu falei, por que você fez isso? Falou, porque eles não me contratam. Aí eu falei, não é porque você é gordinha? Cara, depois que ela emagreceu, o negócio mudou. Mudou assim, de um jeito que as pessoas olhavam para ela, ela começou a se arrumar, começou a se maquiar, cabelo, tal. A pessoa falou, opa, chegou a Flávia. Então, assim, é triste, mas é a realidade. Se você não tiver preparado com essa carcaça aí que você tem, você realmente é excluidinho de alguns tipos de grupo ou de alguns trabalhos e projetos que queira fazer. É verdade. Show de bola, Eric. Gratidão aí, meu irmão, por compartilhar. Muito sentido no que o Pablo trouxe aí. A outra coisa que ele traz com relação aqui à questão das abordagens pela primeira vez é identificar alguma coisa que seja comum, né? Uma das coisas que eu achei aqui que eu senti falta é do elogio sincero, né? Por exemplo, você chega com uma pessoa que cuida bem do cabelo, vamos dizer assim, né? Que seja uma mulher que cuida bem do cabelo, é você fazer um elogio sincero. Isso quebra também, né? Eu vi que ele não colocou ali. O Yuri pode falar melhor para nós aí com relação a como ele corta cabelo, a diferença que faz quando você está com um corte bem apresentado e tudo, realmente faz uma grande diferença. E aí a pessoa que faz o elogio, mas ela tem que ser sincera. Existe uma diferença entre elogio e existe uma diferença entre bajulação, né? Então, é algo que pega aí. Então, você precisa ser realmente fazer um elogio sincero. A pessoa tem uma tatuagem, tem um sorriso bonito, tem os dentes bonitos. Não tem problema nenhum. Só que você tem que saber fazer o limite, principalmente entre mulher e homem e mulher, né? Porque senão já entende para um outro lado. Então, tem que saber dosar isso para não ser interpretado de uma forma diferenciada aí. Ó, o Regis está colocando que é triste lá, que vão ter que malhar. Vai juntar a Ana Lúcia e o Regis lá. Ó, amanhã eu acordo 5 horas, quando for umas 6 e pouquinho, eu tô saindo para correr. Tá? Aí fica o convite aí. Desculpa aí, mas eu tive que abrir o áudio. Ai, ó, o sorriso sincero tá aqui, tô abrindo até a câmera. Ó, sorriso sincero. Ai, caramba. Ai, ai. É, fazer agora, o quê? Faz parte. Agora você foi íntegro, né? Naquilo que você pensava. Então tá tudo certo. É no próximo conceito. É, olha, eu não queria falar hoje eu falei assim, não, hoje eu vou ouvir. Mas não deu. Mudei a foto ontem à noite. Antes era só meu rosto, hoje eu tô com a minha professora de dança aí na imagem. Cara, eu me divirto. O pessoal pode falar o que for. Pode ter o preconceito que for. A minha autoestima...
mesmo obeso, mesmo gordo, eu paro toda vez que eu paro no espelho, me olho, pentei meu cabelo. Pode ser reflexo no vidro da janela, no vidro do carro. Eu olho, eu me amo. Então, Tá a tudo opinião bem. do... tá tudo bem. A opinião do próximo é importante, é relevante, referente a alguma necessidade profissional, tal, dependendo da área que você vai atuar. Mas a gente passa por cima, não tem problema. Gostei aí da história, foi bom. Não é só a questão física, né? O que todo mundo vê, porque isso daqui é só uma carcaça, né? Que está aqui para a gente poder passar por esse mundo. Mas é como você se sente, né? O que você tem dentro da tua mente. Então você pode ter uma mente, você tem uma mente magra num corpo gordo. E você pode ter um corpo magro numa mente gorda. Não sei se você me entende o que eu quero Entendo. colocar. Entendeu? Sim. Então, isso aqui é só uma carcaça. Entende? Então, é aquilo que você tem dentro da tua cabeça e ponto, acabou. É exatamente, você matou a pau aí quando você colocou isso daí. Gratidão por compartilhar. Opa. Ai, ai. Show de bola. Me fez lembrar o que o Pablo acabou de falar aqui agora, né? Nossa, Regis arrebentou. De que quando se pensar inferior ao outro, vai lá e imagina você dando com a cabeça no outro. As cabeças vão doer do mesmo jeito. Já desse eu passei por uma situação dessa. Eu precisei falar com o diretor regional da Casas Bahia. E eu queria o número desse cara, o telefone desse cara, e ninguém me passava. Ninguém, nem os colegas me passavam, porque o cara era intocável. Não, cuidado com esse homem, que esse homem é muito poderoso. Não pode passar para qualquer um o telefone dele. Eu falei, não, mas eu não sou qualquer um, eu sou gerente da conta das Casas Bahia aqui. Então, se vocês não estão resolvendo aqui, eu vou ter que falar com ele. Eu preciso resolver isso hoje. É um correspondente nosso lá, né? Aí eu peguei, liguei pro cara e falei de igual para igual pro cara. De igual para igual. Falei pro fulano, e aí, beleza? Gustavo, gente e tal. Me apresentei para ele. Ele falou, ô, cara, beleza, tudo bem, tudo bem. Ah, então, tá acontecendo isso. Tem como você dar uma ligada aí para resolver? Para já, eu ligo já. Anota o meu número aí. Peguei o número do celular do cara. Então, falar de igual para igual com as pessoas faz toda a diferença. Se eu ficasse com medo de ligar para ele, talvez não tivesse um contato de um cara tão poderoso, né? Tão influente quanto ele. Eu acredito que pensar que nós somos todos iguais, sim, faz toda a diferença. Não baixar a cabeça para ninguém também, que é o que o Pablo sempre ensina aqui. A gente acaba valorizando o outro demais e se desvalorizando perante o outro, né? Isso, é o senso de inferioridade, é um complexo de inferioridade que parece que já vem ali instalado. Se a gente não trabalhar isso, a gente acaba achando que todo mundo é melhor do que a gente. Não existe isso. E foi bacana, que foi uma frase que o Pablo falou no vídeo ali, que foi a questão de que o cara só está algumas horas, alguns dinheiro a mais na tua frente. Só isso. Né? Então, você não precisa ter medo, não precisa ter receio com relação a isso. Você pode, lá na frente, ultrapassar, inclusive, ele. Então, não se compare jamais com a outra pessoa. Você precisa falar de igual para igual, né? Não ser arrogante a querer ser superior e nem ser inferior. Você precisa falar de igual para igual. É uma grande sacada aí nessa questão aí. O que mais, gente? Vocês estão fazendo as tarefinhas? Vocês estão muito perfeccionistas. Vocês não estão querendo falar. A Rosimar hoje ficou quietinha. A Eli também está quietinha. O Yuri também hoje ficou ali de boa. A Ana Lúcia. Vamos quebrar esse perfeccionismo aí. Estou aprendendo com vocês. Imagina, mas nós temos muito que aprender com você também. Então nós precisamos te ouvir. O que mais aí, gente? Você levantou a mão, Ana Lúcia, você quer falar alguma coisa? Pode abrir o áudio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essas aulas, elas ficam gravadas no YouTube, é isso? Ela fica gravada aqui no Zoom, daí eu baixo do Zoom e subo no YouTube. No seu canal? Isso, só que ele fica como não listado lá, é só quem tem um link para acessar.
Ah, tá. Então, se eu quiser rever todas as aulas novamente, eu não vou conseguir. Consegue, porque eu já postei todos os links lá no grupo. Mas Ah, ao final eu geralmente eu faço uma listinha lá e vou postando os links do grupo, daí com as aulas tudo certinho. Depois eu faço uma escrita lá onde eu coloco, né, o primeiro link, a aula tal, o segundo link, a aula tal, tal link, a aula tal. Daí fica fácil para você poder se identificar lá. entendi. É que eu vou ter que começar a anotar, porque eu tô perdendo muita coisa, viu? Vou ter que começar. Tem muita dica aí. Muita dica Sim, boa. sem Tá bom, dúvida. obrigada. De nada. Show de bola. O que mais? Gostei da foto lá, hein, Regis? Você faz aula do que aí? Rockabilly. A casa aqui em São Paulo ela fechou, né? É o The Clock Rock Bar. E eu danço fazem uns 6 anos, mais ou menos. 5 a 6 anos. Perdi 40 quilos dançando. Uou! Sem fazer dieta, mas era todo final de semana. É bom, viu? É desestressante. Me fez conquistar vários amigos. Fez eu me Show. conquistar, que é o mais importante. Sem Eu, dúvida. eu gostava de ouvir, mas não ficava com vergonha de dançar. Hoje, se o salão estiver cheio e a pista estiver vazia, dependendo da música, eu sou o primeiro a pisar. Oh, E o legal é que assim você vai fazendo amizade no grupo. Tem banda que fala assim: bom, a gente vai cantar uma música aqui, a gente vai dedicar ela. Regis, cadê você? Eu posso estar em qualquer lugar do salão. Eu levanto a mão, caramba. falo assim: quero você aqui na pista, escolhe uma parceira. Aí eu vou pra Oh, pista e tem até música com dedicatória, é bom pra caramba. que legal, cara. Que show. Que Ah, show. bacana. Eu, E eu já dancei, não esse tipo de música aí, na minha juventude já. Se olhar para mim, você vai falar assim: nossa, ele dançou isso. Mas já dancei sim, e são fases da vida e faz parte da minha história. Mas eu já dancei axé, já dancei country, sertanejo, essas coisas assim já. Então, hum, é, é da hora dançar, movimentar, é muito bom. Eu acho que sem é dúvida. mais gostoso do que ir pra academia ficar correndo. Eu, eu faço, não vou falar que eu não faço academia não. Eu vou lá na madrugada mesmo, que eu sou um cara que funciona mais de madrugada. Mas o sabor da dança é diferente. Tô tentando Que aprender show. forró, tô Forró, bacana. tentando mudar um pouco, né? Já que fechou a casa, então eu tô sem escolha, só danço rockabilly quando tem evento, né? Show. Mas é bom, é bom. Aí, Legal. só quanto ao assunto lá do vídeo, quando fala que você vai ter que questionar outra pessoa para puxar um assunto e tal, acho engraçado, né? Quando você vai conhecer as pessoas, até mesmo pelo aplicativo, a pessoa fica acanhada, tal, você toma iniciativa, aí se pergunta, vamos deixar essa conversa mais interessante. Eu falo primeiro sobre mim, eu falo assim, eu gosto de dançar, eu gosto de ir no cinema, assistir um filme, eu gosto de andar de bicicleta. O que você gosta? Aí a pessoa já dá uma destravada também. Eu uso esses argumentos para poder iniciar uma conversa, né? Como eu disse, tem situações que você fica meio inseguro para falar, mas você tem que quebrar essa insegurança. Eu comecei a quebrar essa insegurança quando eu tinha 20 anos. Eu fiz teatro e lá no teatro que eu comecei a quebrar essa insegurança, subindo no palco. Da Teatro é hora. muito bom, sem dúvida. Vamos lá, gente. Claro que eu usei aqui para a gente poder entender, mas foi uma pergunta e foi realmente uma questão sincera, né? Que eu também gosto da dança e vi ali a questão do Regis, mas para alguns assim falou assim, cara, os caras agora pararam, o assunto
aqui já e estão caminhando para outra coisa, mas estão fazendo aula, gente. Porque o que acontece? Quando você identifica, você observa alguma coisa, o simples fato de você perguntar o que fez com que o Regis fizesse, falasse daquilo que ele gosta. Então, quer dizer, diante daquilo que ele falasse, se eu fosse realmente estar numa conversa com ele, né, especificamente só com ele, com menos gente ali, e a gente entrasse nesse assunto, nós poderíamos ficar 1 hora, 2 horas, passar a noite conversando sobre isso. Porque eu vou me interessar verdadeiramente por ele, né? Porque também gosto disso, de pegar dicas de como dançar, enfim, como é que é o processo todo ali nessa parte do rock, enfim. Então, quer dizer, você se aprofundaria. Quer dizer, um simples fato, uma observação do que ele gosta, faz com que ele solte aquilo que você precisa. Entende? Então, o que você precisa é você estar atento aos sinais. É isso que você precisa. E aí você precisa ter o quê? O medo, perder o medo de falar com as pessoas. Ela não vai te morder. Ela não vai te beliscar. O máximo que ela pode te responder é curto e grosso. Você dá mais 1 ou 2 brincadeira com ela ali, se ela não te der bola, vai embora, vai para outra pessoa. Você entende? Então, quer dizer, é isso que a gente precisa estar atento. E aí, realmente, o interesse genuíno por aquilo que a pessoa faz. É o que faz a total diferença. E o Regis trouxe perfeito a questão ali, como ele falou, da forma como ele aborda na questão do aplicativo. Entende? Então, lembrando que tudo que a gente está fazendo é aula. Por mais que às vezes vocês pensem que a gente está fazendo conversas em paralelo, mas tudo é aula. Tudo é aprendizado. É a forma simples de expressar, né? Falando aquilo que você sabe, né? Exatamente. Que sai bem mais natural quando a gente não... É diferente do que quando fala um assunto. Se você perguntar se ele joga bola, ele já ia ficar bem... Vocês viram o entusiasmo como ele falou sobre a questão da dança? Exatamente, a naturalidade. Eu percebi isso. Entende? Então, cara, assim, quando você começa a entender que as pessoas aqui no Brasil, as pessoas lá nos Estados Unidos, no Japão, funcionam do mesmo jeito, cara, você tem, né, pelas sacadas do que o Gustavo trouxe, né, pelas dicas que o Regis trouxe ali também, que o Eric trouxe, você começa a perceber como funciona. Você não pode usar isso de uma forma de manipulação, mas você pode usar isso a teu favor em influenciar, que é uma linha bastante tênue entre influenciar e manipular. Mas se você tiver essa habilidade, você consegue qualquer coisa. Para você ter uma noção, o INSS aqui está fechado em Curitiba, então você tem que chegar lá, você enfrenta toda uma fila para você poder resolver. Eu na realidade nem enfrentei a fila, eu cheguei lá e já conseguia nem entrar pela fila. Era para resolver uma questão, eu estava com 3 processos para resolver. Eu saí de lá, resolvi os 3 processos. E com o canal do celular da pessoa para poder dar um retorno de um outro documento que estava faltando. Como que você consegue isso? Se você chegar lá, nossa, essa fila aqui não está andando, isso aqui não está funcionando, olha que porcaria, chegar com a cara fechada já, fiquei meia hora na fila, 1 hora ali, olha o frio que tá, isso aqui não funciona, pega essas meninas aqui que nem sabem o que estão fazendo. Agora não, você chega, você identifica o crachá dela, você vê um nome, você se reporta com ela, dá um bom dia, dá um sorriso, conversa com ela, pergunta se está tudo bem, está tudo certo com ela, entende? Aí depois você entra no assunto. É mais ou menos como você vai namorar. Chega para tua esposa, chega para o teu marido, simplesmente chega lá e pronto, acabou. Tem que ter um trato, tem que ter um namoro, tem que ter umas preliminares, vamos dizer assim. Se não tiver, não tem, entende? Então o processo é a mesma coisa. Você tem que saber chegar, você tem que saber como colocar, você tem que conversar, você tem que, né? Dentro do livro, fugiu o nome agora, do Dale Carnegie. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas, esse mesmo.
Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele diz assim, se você quer comer mel, você não pode chutar colmeia. Entende? Se você chutar colmeia, você não tem mel. As abelhas vão sair dali e vão para cima de você, vão te atacar. O conceito é o mesmo com as pessoas. Se você quiser ter algum retorno dela, se você quiser ter um reporte dela, um rapport com ela, você precisa tratar bem. É espelho, né? Então, e aí, dentro da neurociência, a gente usa do neurônio espelho. Se você chega com pedra na mão, o que vai acontecer? O outro vai estar com pedra na mão. Se você chegar armado, o outro vai ficar armado também, é natural. Por isso que você precisa ter inteligência emocional para saber lidar com as coisas. Mesmo que ele esteja armado, se você tem inteligência emocional em conduzir, em levar aquilo, você transforma ele para um outro caminho. Então, são essas sacadinhas que a gente precisa estar atento no dia a dia. Como que a gente faz? É prestando atenção e sempre que tem uma oportunidade, estar usando esse conhecimento. E aí você acelera aquele passo, da regrinha de errar uma vez por dia, em 6 anos você enxuga isso em 3, ou em 1 ano. Por isso que também o Pablo falou, acho que não sei se foi nesse curso ou não, sobre a questão da imersão. O que é a imersão? Você faz 10 anos em um dia. Porque a quantidade de informações, o volume, ou toda a psicologia que é feita ali dentro, ele desarma, te tira um monte de bloqueio. Então, você tem uma aprendizagem acelerativa. Entende? Por isso a questão das imersões. Por isso essa necessidade. E aí você acelera o teu processo de conhecimento. E aí, quando você entra, como a gente faz esses encontros, essas coisas, tudo também é a aprendizagem acelerativa. Então, você exponencializa o teu resultado. Agora, você imagine, né, e é o que a gente acabou tendo dentro do curso lá, você tem lá você senta aqui na frente e fica todo mundo, né, todo mundo não, mas o professor ou alguém que está ali na frente, fala por 1 hora, 2 horas, 3 horas, e você não pergunta, você não questiona, você não coloca nada, não coloca a tua opinião, não duvida, não faz nada, simplesmente vai engolindo, chega uma hora que não entra mais. Por isso que você precisa, então, trocar essas experiências, trocar isso daí, fazer essas vivências para poder acelerar esse processo. Beleza? Aqui mais alguma coisa? Fechou? Então, vamos pro abrir os vídeos aí. Você quer falar mais alguma coisa, Ana? Não? Então tá bom. Vamos abrir os vídeos aí para a gente poder tirar mais uma fotinha. Nosso bailarino ali, o Regis. Olha o sorrisão dele lá. Ativa, hein, Regis? Fantástico. Tava vendo o Yuri lá também. O Yuri colocou uma foto lá atrás. Você vê como eu sou observador. O Yuri colocou uma foto lá que ele parecia patrão lá uma hora lá, hein? Show de bola, gente. Foi fantástico estar com vocês. Aproveitem, descansem. O que é, Yuri? Vou te falar que eu já passei por todas essas experiências aí que foi falada. Aí, ó. Que show. É bom quando você se identifica, né? Fica mais fácil também para você compreender as situações. E agora você começa a entender algumas coisas das decisões que você tomou lá atrás, que foram assertivas e que foram, de uma certa forma, erradas também. E isso faz com que um próximo evento que venha acontecer nesse sentido, você já tenha uma nova trilha neural, como foi colocado, um novo caminho para chegar numa decisão mais rápida. Porque você criou esse momento, você criou essa experiência. E aí isso muda tudo. Por isso que a gente, né, como ele colocou aqui, que a gente precisa errar o mais rápido possível. É assim, independentemente da situação, você tem que se posicionar e colocar na cabeça que você é maior que qualquer problema e
não menos que qualquer outra pessoa. Exatamente. Simplesmente assumir o teu papel, né? Sem ser superior e sem ser inferior. Ponto. Se posicionar mesmo. Se posicionar, exatamente. Show, gente. Beijão para vocês, fiquem com Deus, bom descanso. E estamos aí na área amanhã com mais 3 aulinhas lá. Valeu, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Todo mundo aí.